seja muito bem-vindo a mais um programa Ler Mais Um. E é nesse espaço super colorido que hoje nós vamos falar sobre sentimentos. Vamos contar histórias de pessoas incríveis que encontraram na escrita uma forma de expressar os seus sentimentos. Eu cheguei no momento da minha vida, em 2013, para ser específico, onde eu precisava fugir. A escrita naquele momento se tornou uma questão de sobrevivência emocional. Isaac e Sálvia são dois adultos, com suas vidas e profissões independentes, e que no meio do turbilhão de emoções que a vida carrega, quando pareciam estar perdidos, encontraram na escrita uma forma de se reencontrar em si mesmos. Eu comecei a escrever numa válvula de escape gigantesca, assim. Eu sempre fui muito apaixonado pelo olhar poético para o mundo. Então, sempre consumi muita poesia, sempre consumi literatura, sempre consumi música. E olhar a vida a partir dessa perspectiva sempre foi muito inspirador para mim. Eu comecei a escrever meus textos, comecei a colocar no computador, não sabia muito bem que forma aquilo ia tomar, mas com o tempo eu fui percebendo que aquilo poderia virar um livro. Sempre a preocupação era, será que vai interessar outras pessoas? As minhas experiências, os meus sentimentos, as minhas perspectivas, minha visão de mundo. E não só outras pessoas se interessaram pela visão de mundo de Sálvia através de suas crônicas, como também se identificaram, se viram e se encontraram. O que não foi à toa, já que a escritora compartilhou seus sentimentos em cada uma das páginas de seu livro, o que gerou uma segunda edição. Sentimentos esses que na época estavam envoltos por uma triste situação familiar. O sofrimento que eu vivenciava naquele momento da minha vida. Eu já havia escrito alguma coisa antes, mas sempre mesmo antes desse período de sofrimento, tudo que eu escrevia também tinha muito a ver com experiências de alguma forma de perda, de situações que outras pessoas traziam para mim, de divórcio, de dificuldade de relacionamento, sempre muito com a pegada reflexiva. E depois desse período de sofrimento na minha vida, que foi a doença do meu esposo, depois a morte dele, foi um período que eu comecei a escrever muito, Maria, muito. E aí, ao final de todo esse processo, eu tinha vários textos, falando de dor, de sofrimento, de perda, de vivência, de experiência, de saudade, que se transformou no Mel e Fel. Então, eu posso dizer que o grande mote, a coragem que veio para que eu realmente dissesse isso aqui é literatura, foi o sofrimento. É muito engraçado, porque eu comecei a escrever para mim, no meu bloco de notas. Então, só quem sabia eram uns 2 ou 3 amigos muito próximos. Só que eles sempre davam um feedback muito positivo. Só que, novamente, o medo do jornalista se expor, o medo do jornalista que já era premiado, escrever algo que tecnicamente poderia não ser tão preciso, enfim, me dava muito medo. Até que, compartilhando pequenas pílulas nas minhas redes sociais, eu vi que as pessoas se identificavam e gostavam daquilo. E que, novamente, esse olhar, esse sentimento, ele é o que une todos nós, né? É o que faz o ser humano, é o sentir as coisas. E aí foi quando eu disse, quer saber, eu vou tirar esse universo muito particular do meu bloco de notas e vou colocar online, vou criar um espaço online onde as pessoas possam acessar, quem sabe se encontrar ali, e se aquilo tudo me ajudou um dia, por que não pode ajudar outra pessoa? Isaac criou então seu site, onde compartilha com o mundo seus sentimentos em forma de versos. E com as pequenas pílulas que ele mesmo compartilhava em suas redes, percebeu que conectar as pessoas pela leitura dos sentimentos ajudava não só os outros, mas principalmente a ele. E aí eu lembro que de chegar num dia, não conseguir falar mais com os meus amigos sobre as mesmas histórias, sobre a mesma coisa que me afligia. E eu disse, cara, eu preciso colocar isso de algum jeito para fora. E aí escrever, fazer poesia, foi essa válvula de escape para conseguir expurgar uma coisa que eu tinha dentro de mim. Naquele momento era uma tristeza, era um sofrimento, mas a literatura ela tem esse poder, né? Ela transforma o teu sentimento, essa mutação que colocar para fora te permite é sensacional. Mas colocar os sentimentos em palavras não é uma tarefa tão simples e muito menos fácil.
principalmente para quem está começando. Foi um processo doído, porque quando você escreve, você revive, vive e revive. Quantas vezes eu revendo uma crônica que eu tinha escrito há 6 meses atrás e eu chorava, ou ria. Então foi um processo de mexer muito com emoções, e eu sempre digo que é uma catarse, porque você vive e revive, parece que você passa limpo aquelas emoções, e ao final muito gratificante, porque ao final eu consegui ver ali reduzido, né, num livro, toda aquela experiência, todas aquelas lágrimas, todos aqueles sorrisos vividos naquele período. Salve e Isaac, hoje, já evoluíram em suas escritas, mas ressalvam que o maior segredo para isso é a escrita em sua forma mais nua e crua. Simplesmente só deixando sair o que está preso em cada um de nós. Eu já passei por muitas fases, sabe? E eu imagino, e eu me auto-intitulo, me identifico como um escritor amador, como um poeta amador. Eu faço muito porque a literatura me salva, a poesia me salva. E é um processo muito natural. Durante esses anos, eu já tive um momento em que eu tentei fazer rima rica, onde eu tentei cuidar da métrica da forma mais precisa possível. E houve um momento para isso e eu acho que funcionou para aquele momento. Mas onde eu me encontro, onde a minha verdade está, é nessa construção literária visceral, assim, onde eu não paro para pensar em forma, em jeito, em nada. Eu simplesmente saio. E o processo disso é muito interessante. Simplesmente vem. Eu já escrevi sobre sentimentos, eu já acordei de madrugada, olhei para o relógio e o horário que marcava o relógio me fez escrever uma poesia. Eu já escrevi uma poesia sobre a unha de uma amiga e já falei pura e simplesmente de sentimentos. Eu acho que o ponto de partida, no meu caso, ele é muito orgânico, de fato, sabe? Ele é muito do momento. E no processo meu de criação, eu só me permito reunir, a partir desse ponto de partida, outras raízes, sabe? Outras ramificações da vida que às vezes estão dentro da gente e a gente só precisa acessar, a gente só precisa respirar fundo e se permitir alcançar. E aí simplesmente vem. Olha, primeiro, começar a escrever sem muito julgamento. Porque logo que a gente inicia, a gente tem isso. Meu Deus, eu estou escrevendo bem, eu estou escrevendo mal. E escrever bem é relativo, né, em termos de... Hoje a gente vive num mundo que os parâmetros estão mudando de muitas formas. Claro que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com a linguagem, mas no início é importante que você primeiro expresse o seu sentimento, sem muito julgamento, sabe? Aquela coisa de travar o sentimento porque quer saber se está escrevendo bem ou não. Então primeiro escreva, deixe o sentimento fluir. Escrita tem muito a ver com isso, de dentro para fora. A grande lição é vença seu medo. Vença o medo de si mesmo. Vença o medo dos seus limites. O importante de quando a escrita é terapêutica é ela ser verdadeira, ela ser realista. Você precisa imprimir a sua verdade ali e se permitir colocar no papel seu sangue ali, sabe? A sua impressão digital. E é graças a tanta paixão assim que as palavras desses escritores conseguem tocar a gente de uma forma tão profunda. Insônia. O relógio marca 3h25. É madrugada, faz frio. O calendário mostra algum dia de setembro. Não me dou ao trabalho de saber qual. O travesseiro ao lado está vazio. Um lado do peito também. Viro na cama em busca de um sono que não vem. Sento, vou, volto, paro, penso. Olho para o espelho à procura do teu reflexo. Não consigo nem mesmo me reconhecer. Dessa vez, o cabelo bagunçado não é resultado do teu cafuné. Nem o amassado da minha roupa veio do aperto do teu abraço. Meu braço não está dormente. Tua cabeça não dormiu sobre ele. Não ouço nenhum som. Tudo é silêncio. Você não está aqui. O relógio marca 4h42. É tarde para dormir? É cedo para acordar? Há 1 ano eu te perdi. Será que ainda dá tempo de te pedir para voltar? Espaço que foi nosso, hoje é só meu. Moinho moído, há rios de lágrimas. O leito que conosco se enroscou por tanto tempo,
tornou-se agora ninho molhado e vazio. Mas o cúmplice de minha saudade findou por tornar-se mais quente. Processo lento. Vivemos juntos, de mãos dadas, eu e nosso leito. Agora já não encontro os espinhos de outrora. Já não me parecia tão duro nele deitar-me. Veio a gostosa sensação de se ter um cantinho só seu, que de tudo sobre você sabe, que do mais íntimo pôde partilhar. Hoje ele é meu, não é mais nosso. Recebe-me todo só para mim, conforto, acolhimento, lugar onde ordeno meus pensamentos e vivo meus sentimentos. Dividi-lo novamente, por horas, quem sabe. Poucas, porque dele tenho ciúmes. E o que com ele dividi é só nosso. Não permite a estada prolongada. Eu e meu leito e eu até o fim. O amor dói, que a gente só sabe o que é felicidade quando a gente está triste, e que a vida é isso, a vida é esse misto de inúmeros sentimentos, mas que todas as vezes em que eu estiver mal, em que eu estiver triste, em que eu estiver com dor, em que eu estiver sofrendo, que eu preciso lembrar que eu preciso tirar alguma coisa disso. Às vezes eu vou tirar uma lição, às vezes eu vou tirar um aprendizado, às vezes eu vou tirar uma experiência, e às vezes eu vou tirar poesia, às vezes eu vou tirar inspiração. É de arrepiar mesmo, assim, eu falo isso emocionado porque esse é o poder da literatura, né? Esse é o poder de trabalhar com isso é muito legal. Quando eu lia tudo que eu tinha escrito, eu percebia que tinha muito fel, tinha um amargor próprio de quem está vivenciando um processo de dificuldade, tinha uma visão desesperançosa e muitas crônicas, mas logo depois também tinha a reflexão do ensinamento, do aprendizado, que aquilo tinha me ensinado e eu considerava aquilo um mel, porque depois que a gente aprende, a gente segue melhor na vida. Então eu disse, aqui tem fel, mas também tem mel. Escrever o que sentimos pode realmente ser muito reconfortante. Parabéns pela iniciativa e coragem. A Faculdade Senac está maior. Além da unidade Senac Centro, onde são ofertados os cursos de Tecnologia em Gastronomia e Tecnologia em Estética e Cosmética, agora temos uma nova unidade no bairro da Cidade Nova, onde temos os cursos de Logística e Processos Gerenciais. Além disso, estamos expandindo para os municípios do interior do Amazonas. Nossa primeira unidade será no município de Itacoatiara, com os cursos de Logística e Processos Gerenciais também. Venha fazer o vestibular da Faculdade Senac. Aproveite as nossas bolsas de estudo. Informações no nosso site e nos nossos telefones. E agora o Ler Mais Um vai falar diretamente com uma especialista em saúde, que vai nos dizer sobre a importância de expressar os nossos sentimentos, além de dar dicas de como fazer isso. Confere aí! Falar o que pensamos já não é uma tarefa fácil, mas colocar em palavras de uma forma física é mais complicado. Mesmo assim, é necessário. Primeiramente, falar é terapêutico. É muito importante a gente se comunicar e expressar aquilo que a gente está sentindo, né? Então, quando você coloca para fora, isso é a forma como você coloca, né, vai te trazer mais clareza do que você pensa. E aí você tem mais a oportunidade de organizar aquilo que você está pensando, te trazendo mais consciência. Escrita é um processo libertador, porque nem sempre a gente vai ter um acolhimento, né, que a gente deveria ter, aquela escuta, né, que vai te proporcionar ali a empatia. Então a escrita ela vai se tornar libertadora porque você não tem julgamento, é você e um papel, e é um profundo autoconhecimento. Porque mesmo que você não tenha a dimensão que você está fazendo ali um processo terapêutico, mas você está, porque você está externalizando ali no papel todos os teus pensamentos, todos os teus sentimentos, e você consegue visualizar como é que anda a tua cabeça, né? Então é muito bacana porque ela te liberta, né? E você transforma essa escrita de diversas formas, né? Seja através de histórias, seja através de fábulas, metáforas, poesias. Quantas músicas nós não temos aí, porque simplesmente alguém só quis deixar o registro de externalizar aquilo que estavam pensando e saiu belíssimas canções e belíssimas poesias. E por mais que se tente ignorar, ficar triste, sentir falta, se angustiar,
são aspectos tão comuns e humanos quanto ficar alegre ou comemorar uma vitória, e estão muito mais relacionados à saúde do que à doença. Globalmente, apenas metade daqueles que precisam de tratamento psiquiátrico recebem ajuda. Mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de problema na saúde mental. E esse é só um exemplo entre tantas. E em uma era em que os 140 caracteres de aplicativos quase viraram limite para a escrita, a ciência resolveu recorrer a uma velha receita do passado. Os diários estão voltando à moda como forma de ajudar a saúde física e mental. O hábito de pegar pequenos blocos de notas, cadernos, celular ou até mesmo computador para escrever pensamentos ou simplesmente desabafar tem sido uma ferramenta de grande utilidade para psicólogos e seus pacientes. Isso pode acontecer tanto dentro do setting terapêutico, alguns exercícios que a gente vai se utilizar da escrita, quanto também nós vamos orientar, dependendo do caso também, um diário, onde a pessoa possa ali descrever o seu dia a dia e também as suas emoções. Então tudo vai depender da demanda, né? Então o diário também ele é muito significativo, o caderno, a folha em branco. Então tanto dentro do setting quanto fora, não necessariamente precisa ser alguém fazendo terapia para ter o diário, né? Se a gente for lembrar de anos atrás, todo mundo tinha o seu diário, mas ele tinha a chavezinha, só a gente tinha acesso. Hoje a gente tem as redes sociais que o diário agora ele é aberto, né? Então tem tanto aquele que é só nosso, mas hoje a gente está vendo que é outra geração e está acabando que as pessoas estão se expondo mais acerca dos seus pensamentos e sentimentos através das redes sociais. Porque a partir de você colocar para fora que você se compreende, que você se autoavalia, é um momento que você está se conhecendo, então é extremamente importante. Agora, expressar os seus sentimentos para o outro depende de quem seja esse outro e que tipo de sentimentos você vai estar externalizando. Porque se você for só para estar liberando para o outro, que não tem nada a ver, as tuas angústias, os teus sofrimentos, tu não sabes como o outro vai receber isso, né, diretamente, e o que tu vais fazer com isso. Então tem que ter também muito cuidado com quem você vai falar, a forma como você vai falar, porque também depende do outro como ele vai receber tudo isso. Essa tradição da escrita em sentimentos é bastante antiga. Registros históricos mostram que diários eram mantidos no Japão desde o século X. Muitas figuras famosas utilizaram essa prática. Talvez o mais conhecido deles seja o de Anne Frank, a garota de 13 anos que escreveu cartas para uma amiga imaginária sobre a perseguição nazista durante a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando pensamos na correlação entre os sentimentos e a escrita, é importante ressaltar que pesquisas ainda apontam que no Brasil, apenas 8% da população tem plenas condições de compreender e se expressar. Apesar de conhecerem letras e números, são incapazes de interpretar textos simples ou não sabem como escrever muito de maneira coesa e coerente. Pensando nisso, a psicóloga separou algumas dicas para quem estiver a fim de colocar os sentimentos no papel. Simplesmente é pensar, abre o coração, deixa simplesmente a caneta deslizar no papel. Tenha certeza que vai te trazer a consciência do que você vai escrever. É só deixar a caneta na mão, papel em branco, tem que ser um papel em branco, e abrir o coração, que com certeza não tem como falhar. Vai sair tudo que precisa sair, vai sair na escrita. Sabemos então que escrever regularmente melhora o estado mental. Escreva tudo, de bom e de ruim, e o resto é você quem sabe. A primeira palavra que eu te disse, libertação, porque você externaliza sem medo de julgamento, porque é seu, o conteúdo é seu. Esses exercícios parecem ótimos, não é mesmo? E fica a dica para escrever um diário de vez em quando. A contribuição sindical oportuniza os sindicatos a manter suas estruturas, seja ela jurídica, seja ela administrativa, sempre voltado para a defesa dos interesses da categoria. Eu contribuo com o sindicato uma vez que ele dá sustentabilidade para a empresa e a informação que nós precisamos. Eu contribuo porque tenho acesso aos benefícios do SESC e do SENAC.
Então, nós contribuímos no nosso grupo porque entendemos que a Federação do Comércio defende efetivamente os interesses do comércio. A FEComércio representa os empresários nas esferas municipal, estadual e federal. Chegou a hora de renovar a sua contribuição sindical. Emita a guia de recolhimento no site da FEComércio Amazonas até o dia 31 de março e fortaleça quem te fortalece. Dessa vez vamos falar diretamente com quem transforma os seus sentimentos em arte. Falar sobre eles é essencial, escrever é necessário. Então, que tal transformar tudo isso em música? Eu escrevo desde sempre assim, do tipo, eu tenho memórias da minha infância, do tipo alfabetização, eu era a louca da caligrafia perfeita. Mas escrever pra mim é muito de gostar e precisar registrar, inclusive para aprender. Então na escola, por exemplo, essa coisa de sentar para estudar tinha a ver muito com reescrever coisas que eu estava estudando. E também eu lembro muito de quando eu pego cadernos antigos, até de não tão distante assim, sei lá, na faculdade, eu estava sempre escrevendo as coisas da faculdade, mas em algum momento eu registrava algum sentimento, algum pensamento. Tipo, até coisas assim, tipo, sei lá, estava na sala de aula e a aula não estava tão interessante, eu escrevia, a aula está muito chata. Ou então, porque na época da faculdade eu já trabalhava com música. Eu cantei durante 8 anos na Johnny Jack Mesclado, então tá no meio da aula também era meio que salvar alguma ideia. Mesmo eu estando na aula, eu estava pensando em música e pensando em como transformar algum sentimento em verso, né? Então, os meus cadernos sempre foram lotados dessas coisas, assim. É uma maneira, inclusive, organizar o meu caos, assim. Tô sempre salvando fragmentos de coisas que eu tô pensando, sempre. Desde se eu estiver trabalhando no computador, que somos essas pessoas todas loucas, viciadas em redes sociais. Então, tipo, desde o Twitter até o meu Instagram, ou se eu tô anotando coisas, eu tô sempre anotando no caderno também. Ou se eu tô na rua, o meu bloco de notas, né, do celular, tem sempre alguma coisa anotada, mesmo que não seja exatamente ideia de música, mas um fragmento de coisas que eu tô pensando, e aí eu cheguei a alguma conclusão. Escrever me faz, de alguma forma, ali, amarrar essas ideias e me dar uma certa paz, assim, sabe? Ah, entendi, então é isso aqui. Aí eu vou lá e escrevo. Então eu tô sempre salvando isso porque tudo pode virar música. Eu tô há alguns anos num processo de pré-produção, produção de músicas novas que vão ser lançadas. E aí eu lembro que eu comprei um caderno exatamente para eu concentrar num lugar só possibilidades de música, pelo menos essa coisa mais da escrita, né? Porque tem coisas no meu celular e tal. E aí, às vezes eu já tinha algum trecho ou outro de música na minha cabeça, então eu tava ali compondo e tal, mas faltava alguma coisa. Então esse caderno, ele acabava servindo como um banco de possibilidades, assim, mas será que eu tenho alguma coisa aqui que conversa com o que eu já tô compondo, mas tá faltando? E invariavelmente eu achava. Então era também uma coisa do tipo, não vou perder nada, porque em algum momento talvez isso aqui entre em alguma música. E muitas vezes aconteceu, assim, de eu ter escrito uma coisa em outro momento, mas que conversava com alguma coisa nova que eu estava já desenvolvendo musicalmente, como composição, e aí servia, encaixava, tinha a ver. Elisa ressalva que colocar os pensamentos em música lhe traz reflexões sobre sua visão de mundo e também dos seus sentimentos. Por isso, esse exercício, como ela mesma chama, de escrever o que vem à cabeça, é um companheiro fiel. É isso pra mim, tipo, tá o tempo todo organizando o caos, né, a angústia da vida, a neurose, através da escrita, saca? Era como se fosse um mecanismo inclusive, de ser vista. Seja pela atenção, pela arte ou pelo pessoal, uma coisa é certa. Elisa coloca em suas músicas muita paixão e dessa forma canta para o público todo o seu sentimento. Fazer desejar não estar, outra forma de ver, pronto pra entregar. Ou muda, vai
fases que a vida tem, dessas ruas pra tantas faces, dessas fases que a vida tem, dessas ruas no céu, no chão, dessas fases que a vida tem, dessas ruas pra tantas faces, dessas fases que a vida tem. Os cantores amazonenses sempre colocam muito do que sentem em suas músicas e a gente sempre acaba se emocionando. O Ler Mais Um de hoje fica por aqui. Muito obrigada por ter mergulhado conosco no mundo dos sentimentos. Eu espero ter te inspirado para encontrar na escrita e na leitura uma forma de se expressar. Uma ótima semana e até a próxima!